Olá, meu amigo e amiga. Chegamos a mais uma sexta-feira, com muita coisa acontecendo, com filas que continuam a dar passinhos para a frente, levando muitas criaturas para as cadeias, enquanto outras tantas estão como espécies de náufragos, porque eles estavam ali numa grande embarcação, repleta de furos, afundando, em meio a um mar revolto e, para piorar, o mar cheio de tubarões. Só que algumas dessas criaturas que estão em alguns botes salva-vidas estão dando gargalhadas, estão debochando daqueles que se encontram em terra firme, tomando uma aguinha de coco e pegando um bronzeamento, né? O que está acontecendo? Bom, vou informar para vocês o que está se dando, trazer aqui algumas informações muito importantes, algumas que eu até antecipei aqui no nosso portal, com o fim da medida provisória que taxava super ricos, que, enfim, taxava bets, fintechs. Eu disse para vocês que essa história estava longe de terminar e hoje nós temos novidades em relação a isso. Bom, antes de entrar nos temas, é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu precioso comentário e, se puder, prestigie nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu quero agradecer a vocês que participaram da nossa live hoje com o José Arbex, foi muito legal, é uma resenha super legal conversar com ele, pessoa muito bem-humorada e que tem um espírito crítico e uma cultura muito grande, né? Então, se a gente bobear, a gente fica ali horas conversando com o Arbex. Se você não viu, reserve aí para assistir depois esse papo, que foi muito legal, né? Bom, mas entrando aqui nos nossos temas de agora, coisas continuam a acontecer. A primeira delas é aqui. Após derrota de MP, Lula diz que o governo pensará como taxar fintechs. Eu disse para vocês que isso iria acontecer. Por quê? Porque há uma proibição de temas que são colocados numa medida provisória serem rediscutidos no mesmo tempo do congressual, né, na mesma sessão congressual. Mas se as propostas elas foram retiradas da votação, como aconteceu, enfim, o tema não foi discutido, o tema simplesmente foi retirado de pauta. E um dos temas é a taxação de fintechs. Então, nada impede que o governo apresente um projeto de lei taxando fintechs. E aí o que vai acontecer com essa gente da extrema-direita que ficou rindo à toa? Essas criaturas estão afundando ali. Eles estão debochando de um governo que está apresentando resultados, um governo que está enfrentando uma série de situações e está saindo muito bem, um governo que está com uma série de indicadores positivos. Então, fica complicado para essas criaturas, né? Então, vai vir aí essa proposta aí de taxar fintechs. Outro assunto também é esse aqui. Após derrota da MP, PT apresenta projeto para dobrar imposto sobre casa de apostas. Foi outra coisa também que foi excluída também da discussão da medida provisória, que pode ser apresentada agora numa medida provisória específica. O Lula pode apresentar uma proposta agora, a proposta inicial, que acabou sendo retirada pelo relator, era de taxar as bets de 12% para 18%. Agora o PT vai apresentar um projeto de lei para taxar as bets em 24%, em dobrar. Então, eles acharam que estavam se divertindo antes, agora vão tomar uma taxação muito maior. E aí, quem é que vai aparecer lá para dizer que o governo, que o PT, que a esquerda, enfim, defendem interesses das bets? Né? Então, o tiro saiu pela culatra. Eu quero ver o seu Sóstenes, lá, Cavalcante, o Silas Malafaia, eles tentarem enganar mais pessoas com esse tipo de história, né? Daí a gente chega no assunto que surpreendeu muitas pessoas, e não deu tempo de comentar com vocês, porque isso se deu ontem, no final do dia, né? Luiz Roberto Barroso anuncia a aposentadoria do STF. E aí o Barroso surpreendeu muitas pessoas porque já era esperada nessa saída dele do Supremo Tribunal Federal por uma série de razões. Ele passou por viuvez, enfim, passou por dramas de doença, enfim. E essa gente da extrema-direita faz uma leitura absolutamente equivocada, né? Vocês pegam aqui o Dudu Bananinha, aí ele diz o seguinte: o ministro mais woke saiu. O Dudu Bananinha está debochando do ministro Barroso por ele ser uma pessoa do mundo, né? Uma pessoa com a visão múltipla, uma visão sobre os problemas dos seres humanos, da sociedade, as contradições, enfim, os medos, as divergências. É um jurista, é um homem rico. O Bananinha talvez não saiba, tá? Mas o Barroso, ele ficou milionário
com a advocacia, com os livros que ele publica, com as palestras que ele dá no mundo inteiro. A pessoa, enfim, tem um escritório com muitos advogados, sempre teve um escritório com muitos advogados, mora bem, viaja bem, come bem. E, de repente, ele, por uma questão pessoal, uma questão que muitas pessoas ambicionam, né, de chegar até a Suprema Corte do nosso país, porque isso representa, ou de qualquer país, né, isso representa, assim, o ponto máximo de alguém que está na carreira jurídica, que está tá nesse ambiente. E ele achou ali que ele lidaria apenas com as questões nacionais, as questões importantes, as questões nevrálgicas de sociedades como a nossa. Só que ele não contava, né, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, ele não contava que haveria no nosso país uma insanidade tão grande quanto o bolsonarismo. E, de repente, a vida dele, de fato, passou a ser uma vida diferente do que ele tinha. Né? A pessoa que ia num restaurante, enfim, não tinha preocupação nenhuma de vir um insano para xingá-lo, ou ir para os Estados Unidos, para algum lugar e ter alguém atrás, né, enchendo o saco, fazendo algum tipo de ameaça, que gerou a perda da paciência dele quando ele disse, perdeu o mané. Então, o ministro encheu o saco, gente. Não dá mais para ele. Ele poderia ter feito um sacrifício ali de ficar até o final da vida, até os 75 anos, mas não, ele quer viver. Ele ficou viúvo, arrumou uma outra companheira, enfim. E essa gente está achando, isso tudo é por conta de lei magnífica. Gente, ele mesmo falou, ele poderia até ter ficado de teimosia, né? Não vou sair só para esse pessoal aqui não ficar enchendo o saco. Mas ele falou, não, está cuidando da vida dele, ministro, tenha boa sorte aí. Agora o advogado, professor, né? Eu já entrevistei o Barroso no programa que eu tinha na TV Brasil, né? Um tempo atrás, que era um programa da OAB chamado Direito em Debate. Muitas pessoas me conhecem dessa época aí. Entrevistei o Barroso algumas vezes, ele me conhece, ele é muito gentil, já nos encontramos em Brasília em algumas situações. Então, olha, o Supremo para ele foi uma passagem, ele está deixando, agora essa gente está comemorando de uma forma totalmente imbecil, né? Após ser sancionado e perder o visto americano, Barroso pediu para deixar o cargo. O bobalhão banana, o teu pai está preso e você irá para a cadeia também se pintar no Brasil. E as pessoas que você tem algum tipo de relacionamento, ou tinham, essas pessoas estão todas encalacradas com a justiça. Para o seu desespero, quem não pensa em se aposentar é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes sofreu muito mais pressão, né, gente? E continua a sofrer. Só que o Moraes não dá lampejos que está afim de se aposentar, não. Ele tem um outro perfil. Ele é do sangue nos olhos, como a gente já viu, né? E para desespero seu, Bananinha, do teu pai, que está preso e vai permanecer preso, o Alexandre de Moraes se aposenta só em 2044. Então, até lá, vocês estão encalacrados. E o ministro Alexandre de Moraes ontem deu sapatadas nos advogados que tentaram manobras ilícitas para nulificar, para anular os processos que eles estão defendendo. Né? Advogados que vão sair candidatos a deputados federais, a gente não tem a menor dúvida disso, porque o discurso não é jurídico, o discurso é político, o discurso é de vigarista. E aí o Dudu Bananinha complementa. Autodeclarado progressista, Barroso admitiu com orgulho, até ensinou outros como reduziu a influência da direita nas redes sociais, ou seja, como censurou vozes conservadoras enquanto presidiu o TSE. Então é um náufrago que está ali cheio de tubarão no seu encalço, mas está rindo daquele, está lá na praia, né? Está tomando um bronzeamento, né? Aliás, Dudu Bananinha está sendo bastante ridicularizado, né? Porque você não tem profissão nenhuma aí nos Estados Unidos, né? Vai viver do quê aí? A mesada do papai? Papai vai ficar encalacrado também, vai ter que fazer campanha de Pix para todo lado. Bom, daí a gente chega aqui nos assuntos aqui de perto, né? Estados Unidos fecham um acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina e fortalecem apoio a Milei. Gente, os Estados Unidos estão atuando na Argentina como uma espécie de país infiltrado na América Latina, defendendo os interesses dos Estados Unidos. Essa grana que está sendo mandada para a Argentina, ela não chega até o povo argentino. Ela vai simplesmente ser redistribuída para todos os credores, todas as pessoas que operam no mercado. O povo argentino não vai ver nada desse dinheiro. Agora, os Estados Unidos, como estão sendo governados agora por uma espécie de quadrilha de mafiosos que estão cada vez mais visando seus interesses pessoais, enfim, o que eles já estão percebendo na frente? Que a Argentina não vai ter condição de pagar isso. Portanto,
O que está em caução a esse empréstimo? A infraestrutura da Argentina, os minerais raros da Argentina, as reservas de lítio, enfim. E onde estará Milei quando os credores aparecerem, quando a milícia internacional vier fazer a cobrança? Gente, ele não estará mais na Argentina, né? Porque é o típico pilantra, vigarista, falsário, enfim, que apareceu para governar a Argentina. E uma das imposições que os americanos estão fazendo da Argentina é se afastar da China. Mas a China, gente, não tem como suprimir a China do mapa global, não. São muitos interesses, a China tem muito investimento também na Argentina, não tem como substituir, não tem como parar, porque sanções podem vir também desse mundo chinês, né? Milei se comprometeu a tirar a China da Argentina, diz Bessent, após anúncio de socorro ao país. Olha só que é o seguinte, né? Os Estados Unidos também devem muito dinheiro para a China. Então, do ponto de vista geopolítico, como nós comentamos hoje com a Arbex no nossa live mais cedo, olha, o buraco é mais embaixo. Os Estados Unidos hoje estão em corrosão total. E um país que está quase à beira de uma guerra civil, diante das coisas que estão surgindo lentamente lá, enfim, o que se vê são pessoas que pertencem a uma máfia governando os Estados Unidos, tentando cada um pegar um naco maior das riquezas que ainda estão disponíveis aí para se darem bem com relação aos seus grupos e às suas fortunas pessoais, os seus interesses pessoais, e os Estados Unidos, o país que se lasque, né? Então, o jogo está sendo jogado. Casa Branca critica a escolha de Nobel da Paz, né? Política acima da paz, que foi nomeada lá, ganhou o prêmio Nobel, a Corina Machado, que foi uma golpista que atuou na tentativa de golpe contra Hugo Chávez, lá atrás na Venezuela, né? A partir daí ela passou a ser considerada uma espécie de Dudu Bananinha de saias, uma traidora da pátria. E, como ela não foi sancionada, ela não foi para a cadeia, continuou livre, enfim, ela atuou junto com o governo norte-americano para desestabilizar os governos venezuelanos. E por isso que a gente está tendo esse pandemônio lá geral há bastante tempo, né? Uma pressão, aí uma reação, outra reação, enfim, muita desinformação, muita gente se dando bem, muita gente se dando mal, mas tem uma coisa que é certa: os Estados Unidos nunca estiveram preocupados com direitos humanos na Venezuela. No português claro, o que eles sempre visaram foi abocanhar a energia, ou seja, o petróleo venezuelano. E como eles estão tendo resistências em relação a isso, eles usam todos os instrumentos, né? Isso não retira os problemas que existem na Venezuela, mas a gente tem que ter uma visão muito crítica do que acontece, porque senão a gente reproduz esse discurso o tempo todo que nos bombardeia, e isso faz com que a gente não reflita no porquê que existe todo esse comportamento, esse bombardeio, qual é a profundidade, qual é o interesse, qual é a verdade, qual não é, né? Bom, depois disso tudo, eu fico por aqui. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, porque tem muita coisa acontecendo, tem muito assunto sério, né? E esses náufragos aí, coitados, né? Nem uma aguinha de coco eles estão tendo acesso, mas eles estão rindo aí dos outros que vão ficar na sombra agora, né? Gente, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!